Olá! Neste vídeo eu irei apresentar para você sobre o sistema Hélios e a sua utilização no Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Primeiramente eu farei uma breve apresentação sobre o sistema Hélios e um pouco do seu histórico. O Hélios Voting é um sistema desenvolvido pelo Grupo de Criptografia e Segurança da Informação do MIT, sendo um software livre que não necessita da compra da licença para sua utilização. Ele permite a realização de eleições através da internet e permite também a auditoria aberta ao público, ou seja, cada eleitor ele pode acessar um processo eleitoral e conferir a apuração dos votos, e rastrear a sua cédula. Ele é também dotado de um mecanismo altamente seguro de computação e apuração eletrônica dos votos, na qual o Hélios não necessita decriptografar cada voto individualmente para fazer a contabilização. Quem utiliza o Hélios aqui no Brasil? Em 2004, esse sistema ele foi então desenvolvido. Em 2013, o Instituto Federal de Santa Catarina adaptou o Hélios para a utilização deles no Instituto de Santa Catarina, fazendo a tradução do sistema para o português, personalizando e-mails. Em 2014 e 2015, a equipe que fez essa adaptação apresentou 2 artigos, primeiramente no workshop de tecnologia eleitoral do Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e Sistemas e também sobre gestão de identidades digitais em 2015. Em 2015 também a USP começou a utilizar o Hélios para eleições internas, tanto que eles já realizaram eleições para reitor, utilizando a plataforma Hélios. O IFMG também começou a utilizar o Hélios em 2016. Em 2018 foi a vez da Universidade Federal de São Carlos. E 2019, a Universidade Federal de Pelotas também fez a adoção pelo Hélios. Aqui no IFTM, nós começamos a utilização do sistema em 2019, realizando algumas eleições um pouco menores nos campos. Alguns links importantes sobre o Hélios. No primeiro link nós temos a página oficial do projeto do sistema. No segundo link nós temos o manual do Hélios desenvolvido pelo Instituto Federal de Santa Catarina. Temos também os links dos 2 artigos publicados pelo Instituto Federal de Santa Catarina e também algumas notícias de outras instituições brasileiras que utilizam o Hélios. Bom, vamos iniciar então a parte de utilização do Hélios para cadastro de uma eleição. Para isso, você vai precisar acessar o link votação.iftm.edu.br e será carregado para você esta página inicial. Para fazer o login no Hélios, você deve clicar no menu Conectar e você irá informar o seu usuário e senha que você já utiliza no Virtual IF. Clique em Conectar e a página inicial do Hélios será carregada para você. Caso seja a primeira vez que você está utilizando a plataforma, você ainda não possui o acesso ao sistema com o perfil de administrador de eleição. Para que esse perfil seja liberado para o seu usuário, basta abrir um chamado pelo GSS solicitando à equipe de TI a liberação do seu perfil de acesso como administrador do Hélios. Nessa página inicial nós temos aqui do lado direito as últimas eleições,
que você gerenciou. E para criar uma nova eleição, você pode clicar em Criar eleição. Nesta página, nós informaremos os dados principais da eleição. O primeiro campo para o cadastro da eleição é o nome abreviado do seu processo eleitoral. Ele não deve conter espaços nem caracteres especiais. Esse campo ele é utilizado pelo Helios para montar o link de votação daquela eleição. O segundo campo é o nome completo do seu processo eleitoral. No campo descrição, você irá informar mais detalhes sobre o seu processo eleitoral. Caso você tenha alguma portaria que tenha sido publicada sobre aquele processo, ou mesmo algum documento que trate das regras daquele processo eleitoral, você pode colocar todos os links e a descrição mais detalhada neste campo. O campo Usar pseudônimo de eleitores define se os nomes dos eleitores serão substituídos por apelidos na listagem de eleitores que o Helios fornece para usuários que não são administradores, ou seja, que são apenas votantes. Isso é necessário, pois o Helios ele permite que cada eleitor faça a apuração dos votos após o processo eleitoral ter sido finalizado. Então, você marcando essa opção, os nomes serão preservados. Por padrão, você deve sempre deixar esse campo marcado. O campo Usar auditoria de cédulas, ele permite que no momento em que o eleitor está registrando o seu voto, ele faça uma espécie de teste do processo de criptografia e decriptografia que o Helios utiliza. Neste meu exemplo, eu vou marcar esta opção para que posteriormente nós possamos verificar como que essa função influencia no momento do voto. A opção Tornar ordem das questões aleatórias, ela faz com que os cargos disputados nesse processo eleitoral apareçam para o votante de maneira aleatória, de maneira sorteada. Neste meu exemplo, eu vou deixar essa opção desmarcada. O campo Endereço de e-mail para ajuda, ele traz por padrão o e-mail do usuário que está logado no sistema e está cadastrando a eleição. Mas você pode colocar, por exemplo, o e-mail da comissão organizadora daquele processo eleitoral. Então, eu vou colocar aqui. Os campos Votação Começa e Votação Termina em servem para você definir em qual será o período disponível para votação naquela eleição. Neste meu exemplo, eu irei colocar dia 5 de março, a partir das 12h45, e o período final colocarei no dia 7 de março, às 13 horas. Após preenchidos todos esses campos, você clica no botão Próximo. Após cadastrados os dados iniciais da eleição, você precisa realizar 2 passos obrigatórios para que a votação seja disponibilizada aos eleitores. O primeiro deles é o preenchimento das questões, ou seja, os cargos que serão disputados nesse processo. Para isso, você deve clicar no botão Questões. O Helios irá carregar para você a página para cadastro dos cargos e em cada questão que ele disponibiliza aqui, você vai informar um cargo. Então, vamos lá. Vou colocar um exemplo aqui. Coloquei aqui o cargo de vereador. Nesse campo, o eleitor deve selecionar no mínimo 0 e no máximo 1 alternativas. Você consegue definir quantas opções para aquele cargo o eleitor vai conseguir selecionar. Se você deixar 0,
você vai permitir que o eleitor passe por aquele cargo sem escolher um candidato. E se você selecionar no máximo aqui, nesse campo de máximo, mais de um, o eleitor poderá escolher mais de um candidato para aquele cargo. No meu exemplo, eu vou colocar no mínimo 1 e no máximo 1. Nos campos de resposta, você vai informar quais serão os candidatos daquele cargo. Então, vamos colocar aqui. Candidato 1, José Exemplo. O campo logo abaixo do nome aqui do candidato, ele é disponibilizado para que você coloque links relacionados ao seu candidato. Seja um link de um vídeo com a proposta do candidato, ou um link do currículo Lattes, ou de uma página numa rede social daquele candidato, onde o eleitor possa conhecer um pouco mais sobre aquele candidato. No meu exemplo, eu vou colocar aqui no candidato 1 no site do Google, e para o candidato 2 vou colocar o site do IFTM, para a gente ver que é possível acessar esses dados do candidato no momento da votação. Então eu coloquei aqui 2 candidatos. Na minha resposta 3, que é a opção 3, eu vou colocar mais um candidato. E na última opção, eu vou colocar uma opção para as pessoas que não queiram votar em nenhum dos candidatos aqui. Então, eu coloquei uma opção branco. Isso também poderia ser feito caso eu colocasse aqui que o eleitor deve selecionar no mínimo 0. Mas aqui eu quero, nesse processo, eu quero contabilizar quantos votos brancos nós tivemos. Se você clicar na opção adicionar mais 5 respostas, o sistema abre aqui mais 5 campos para você informar mais candidatos, caso você tenha mais que 5 por padrão. Após informar os candidatos, você vai clicar em adicionar questão. Veja que a questão ela é apresentada aqui na parte superior da tela e eu posso incluir um novo cargo. Vamos colocar aqui para prefeito. Candidato 1, candidato 2, candidato 3, candidato 4 e aqui votos em branco. Adicionar questão. Então, nós temos aqui os 2 cargos. Veja aqui, como esses 2 candidatos eu já coloquei uma opção de link, eu posso clicar aqui e o sistema exibe para mim a página referente àquele candidato. Caso eu queira excluir um cargo, se eu tiver cadastrado erroneamente, eu posso clicar nesse X, ele vai remover aquele cargo, e se eu quiser ajustar alguma informação aqui, por exemplo, retirar esses links, eu posso clicar aqui em editar, ele abre aquele cargo para edição e eu faço a correção necessária. Finalizado então o cadastro dos cargos, chegou o momento de cadastrar os eleitores que participarão desse processo. Para isso, você clica no botão Eleitores e Cédulas e o Helios vai exibir para você a tela para carregamento do arquivo com eleitores. Atualmente, a única forma possível de se definir os eleitores de um processo dentro do Helios é por meio da importação de um arquivo texto contendo os dados dos eleitores. Para isso, você deve clicar no botão Carregar arquivo de eleitores e o Helios vai trazer para você a página contendo algumas informações como quais são os campos padrões
para cadastro de eleitor no Helios. Qual que é o formato de arquivo, a ordem dos dados que o Helios necessita para que ele possa compreender o seu arquivo. Eu vou acessar, nesse momento, um arquivo de exemplo que eu criei, para que a gente possa visualizar como são essas informações. Vejam só, o padrão que o Helios necessita do arquivo é, primeiramente, a informação que você vai usar para login no Helios, o endereço de e-mail do votante e o nome completo do votante. Ele traz, inclusive, alguns exemplos aqui, olha só. Ele traz 2 linhas de como esse arquivo deve ser montado. Por padrão, no IFTM, nós adotamos a utilização do CPF como login e do e-mail institucional ou o e-mail do aluno que foi informado no cadastro daquela pessoa dentro do Virtual IF. E por fim, nós temos o nome dos eleitores. 2 informações são muito importantes nesse momento de importação do arquivo. A primeira delas é que o nome do eleitor não deve conter acentos, cedilhas, tios, caracteres especiais no nome do eleitor. Então, nesse meu exemplo, o eleitor 3, eu vou substituir o E com acento circunflexo por um E sem acento. Além disso, não são permitidos eleitores repetidos dentro do mesmo arquivo. Então, vamos prosseguir com a importação deste arquivo. Eu vou clicar aqui no botão Browse. O sistema vai exibir para mim a janelinha do Windows para que eu localize e selecione o arquivo. Então, vou selecionar aqui Eleitores Treinamento e vou clicar em Carregar. Após a leitura do arquivo, ele traz para você as primeiras linhas do arquivo para que você confirme se os dados estão todos ok. Se estiver, basta você clicar em Carregar. O sistema faz a carga do arquivo, ele exibe para você aqui a informação de que o arquivo foi copiado e para que você veja os dados dos eleitores importados, você pode recarregar a página atual, tanto clicando no link de refresh do browser ou pressionando a tecla F5 do seu teclado. Então aqui nós temos a lista de eleitores que foram importados para essa eleição. Então, a carga do eleitor é o segundo passo obrigatório para que você prossiga com o processo eleitoral. Há um terceiro passo para a configuração da eleição, mas não é um passo obrigatório, que é a definição de um apurador para o seu processo eleitoral. Para que serve esse apurador? Nós vamos clicar aqui no botão Apuradores. Esse recurso de apuradores para eleição, ele serve para que no momento de apuração daquela eleição, o Helios utilize algumas chaves de criptografia para computar o resultado. Em qual caso isso é interessante? Vamos supor que numa eleição para reitor, cada candidato tenha um fiscal próprio que vai acompanhar o processo de apuração dos votos. Então, nesse caso, pode ser definido que cada fiscal, que representa cada candidato, vai possuir uma chave de criptografia para que a apuração seja desenvolvida. Então, vale uma observação de que essa chave de criptografia ela deve ser guardada pelo fiscal, que vai ser o auditor, que vai ser o apurador, na verdade, do processo eleitoral, porque sem essa chave, o processo eleitoral ele não pode ser concluído, caso seja definido algum apurador. E esse apurador perca a sua chave, a sua senha, vai ser impossível realizar a apuração dos votos. Bom, pessoal, a partir desse momento nós vamos então adicionar um apurador para esse processo eleitoral. Vamos clicar
em adicionar um apurador. O sistema pergunta se eu realmente quero adicionar mais de um apurador, porque ele requer um pouco mais de trabalho para apurar a eleição. Cada apurador deve gerar um par de chaves e guardar a chave privada de modo seguro. Se você não tem certeza dessa operação, fortemente recomendamos cancelar, foi o que eu disse. Você tem que estar seguro de usar essa opção, pois caso você adicione um apurador, vai ser impossível computar o resultado da eleição sem a chave de segurança do apurador. Vamos clicar em OK. Nesse momento o Helios pede para eu informar os dados do meu apurador. Então eu vou colocar aqui apurador externo. Vou colocar um e-mail pessoal que eu tenho para poder receber os dados para apuração. A geração da chave, melhor dizendo. Então ele já incluiu aqui o meu apurador e ele mostra que eu não tenho nenhuma chave pública gerada para esse apurador. Então vou clicar aqui nesse ícone de uma cartinha para enviar um e-mail com login para este apurador. Vamos clicar em OK. Ele enviou o e-mail. Eu vou desconectar aqui para que no momento de gerar a chave para o apurador ele não capture a minha sessão atual. Vou acessar o meu e-mail. Bom, pessoal, aqui nós temos o e-mail que foi enviado para o apurador da eleição e ele orienta ao apurador a utilizar o link abaixo para gerar suas chaves para aquela eleição e ele nos dá um alerta de que essas informações, tanto esse e-mail quanto a chave privada, elas devem ser guardadas para que no momento da apuração da eleição seja possível prosseguir com o processo eleitoral. Dos navegadores que nós utilizamos atualmente, apenas o Mozilla Firefox tem compatibilidade para gerar a chave privada. Então, nesse caso, eu vou copiar o link da nossa eleição e vou colar aqui no browser. Então, nós temos aqui a tela para geração da chave de apurador. Você vai clicar no botão configurar chave de apurador. Depois, na próxima tela, você vai clicar em gerar chaves da eleição. E você vai clicar em salve sua chave privada. O Helios, então, vai te redirecionar para uma outra aba aqui no browser. Você vai clicar na segunda opção aqui da parte mais superior da tela, você tem JSON, Raw Data e Headers. Você vai clicar na segunda. E toda essa cadeia de caracteres aqui, você vai copiá-la. Olha só. Vamos copiar. E eu vou colar aqui no bloco de notas. Essa informação ela é extremamente importante para o momento da apuração da eleição. Se essa informação, essa chave privada, ela for perdida, vai ser impossível finalizar o processo eleitoral. Então eu vou salvar ela aqui na minha pasta, porque no momento de apurar aquela eleição eu vou precisar deste dado. Então, finalizado aqui, eu vou voltar aqui para a minha tela e clicar em OK. A chave foi salva. Vamos prosseguir. Depois, o que ele nos diz aqui? Você já tem sua chave pública, é hora de gerar a chave pública para o servidor. O código de identificação é esse daqui. Se você pode querer salvar isso para confirmar a sua chave pública. Então, vamos copiar esta informação aqui também, colocar no bloco de notas.
Pronto. E vamos clicar aqui, carregar sua chave pública. Lembrando que esse processo, ele deve ser realizado para cada apurador que você informar para aquele processo eleitoral. Vamos verificar se a gente tem a chave privada correta. Eu vou clicar aqui para verificar a minha chave privada. Eu vou então copiar aquele texto que eu salvei no meu primeiro arquivo da chave privada e vou colar nesse campo aqui para a gente validar a nossa chave. Olha só, tem os dados aqui, eu vou copiar, vou colar aqui e vou clicar em checar. Olha só, sua chave secreta confere. Voltar à página do apurador. A partir daqui, então, nós conseguimos dar prosseguimento no processo eleitoral. Então, eu vou conectar aqui com o meu usuário do administrador. Após realizar o login no Helios novamente, com o meu usuário de administrador e acessar o meu processo eleitoral aqui que nós estamos utilizando no treinamento, já é possível identificar que o meu apurador já gerou a chave. Então, com isso, conseguimos voltar para a eleição e liberar a nossa eleição para votação. Então, para isso, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesse link, olha só. O sistema vai sempre nos orientando. O que você ainda precisa fazer? Congelar cédula e abrir eleição. Vamos clicar aqui. E vamos congelar a cédula. Depois que nós congelamos a cédula, os eleitores, eles podem votar. Mas antes de mostrar como que é o processo de votação, eu quero apenas mostrar uma informação aqui que é muito útil. Caso seja necessário você estender o período para a votação, né, caso o tempo inicial não tenha sido suficiente, basta clicar nesse link aqui, ó, estender votação, e você informa o novo prazo para aquela votação. Então, nesse momento eu vou mostrar para vocês como que é feita a votação dentro do Helios. Para isso, foi desenvolvida uma integração entre o Virtual If e o Helios, para que quando qualquer pessoa que utiliza o Virtual If acessar o sistema, é verificado se existe alguma eleição na qual essa pessoa é um eleitor e que ela ainda não tenha votado. Então, nós vamos testar esse procedimento agora. Eu vou acessar aqui o Virtual If. Pessoal, observem então que logo após realizado o login no Virtual If, o sistema já identificou que eu tenho um processo eleitoral para participar e ele traz para mim algumas informações úteis. Olha só, ele traz qual será o meu usuário para votar naquela eleição e qual é a minha senha. O que acontece? Para cada eleição em que você for votar, o Helios gera uma senha diferente para aquele processo eleitoral em específico. E é importante que você grave o seu usuário e a sua senha para que você consiga, depois de liberado o resultado, você fazer a conferência da apuração dos votos. Então, no meu caso aqui, eu vou salvar a minha senha. O meu usuário eu não preciso salvar porque é o meu CPF. Vou gravar aqui só para futuras consultas. Então, para acessar o link de votação, basta clicar aqui, ó, para participar dessa votação, clique aqui.
Caso a pessoa não queira votar naquele momento e prefira utilizar o Virtual If, ela pode clicar aqui no botão acessar Virtual If e prosseguir normalmente. Então eu cliquei aqui, eu vou informar o meu ID de eleitor. Lembrando que aqui eu devo usar o usuário e a senha específico que o Helios criou para mim. Se eu logar com o meu usuário e senha do Virtual If, ele não vai reconhecer aquela eleição. Eu vou clicar em conectar. Quando o eleitor ele acessa aquela eleição para poder registrar o seu voto, além de registrar o voto, ele tem acesso a algumas outras informações daquela eleição. Então ele pode clicar aqui nas questões e visualizar quais são os cargos. Veja só, pode visualizar os cargos. Ele pode clicar também no botão de eleitores e cédulas, e nesse momento nós podemos ver a importância de usar o pseudônimo, porque aqui o sistema ele mascara o nome dos eleitores. Então essa é uma informação que fica restrita apenas ao administrador da eleição, e ele pode também verificar quem são os apuradores daquela eleição. Então ele pode clicar aqui e nós vemos quem são os apuradores. Então nesse momento eu vou clicar aqui em votar nessa eleição. E ele vai abrir para mim a cabine de votação. Olha só, para votar nessa eleição é necessário que siga os passos abaixo: marcar suas escolhas, revisar e confirmar suas escolhas e depositar sua cédula cifrada na urna. Uma observação é que o Helios ele permite que você registre apenas um voto. Se a pessoa ela tentar acessar o link de votação mais de uma vez, o Helios ele não vai impedir a pessoa, porém ele registra no sistema apenas o primeiro voto que ela colocou na urna. Os demais são desprezados. Então vou clicar em iniciar. Então olha só, no meu cargo 1, questão de 2, você deve marcar no mínimo 1 e no máximo 1. Então vou votar aqui no João Exemplar. Vou para o próximo cargo. Para prefeito, vou votar no candidato 4. Vou para o próximo passo. Ele mostra aqui para mim os dados para que eu revise a minha cédula. Então vou clicar aqui, próximo passo. Então ele está cifrando a minha cédula. Olha só, sua cédula está cifrada e pronta para ser depositada na urna. Este aqui é o meu rastreador, a minha cédula. Essa informação, o Helios ele envia para o e-mail do votante. Então ele pode acessar o e-mail, pegar esses dados. Nesse meu caso aqui eu vou copiar esse meu rastreador. Vou salvar aqui, para que a gente possa fazer futuras consultas. Lembrem que no momento em que nós cadastramos a eleição, nós marcamos a opção para habilitar a opção de auditar a cédula no momento da votação. Então eu vou mostrar para vocês que aquela opção marcada na eleição, ela habilita para nós aqui esse botão auditar. Se eu clicar aqui, ele me permite verificar o processo de criptografia do Helios. Então eu vou clicar aqui em criptografar. Olha só, sua cédula auditada. Esta cédula agora que foi auditada não será considerada na apuração. Para depositar uma cédula, você deve clicar em voltar para a votação. Ou seja, como eu vou auditar essa cédula, depois eu preciso votar de novo, porque aqui ele vai apenas simular o processo de criptografia. Então eu vou pressionar aqui Ctrl A para selecionar os dados, vou copiar. Aí ele vem aqui e fala o seguinte, olha só. Selecione e copie a informação da cédula abaixo
clique em verificar cédula. Então eu clico aqui nesse botão verificar cédula, eu sou direcionado para uma nova página, eu colo aqui o conteúdo da minha cédula e clico em verificar. Quando eu faço isso, o Hélio traz para mim, veja só, qual que era o conteúdo da minha cédula. Para o cargo de vereador, eu selecionei João Exemplar. Para o cargo de prefeito, o candidato 4. Então, aqui nós conseguimos ver que o processo de criptografia e decriptografia está funcionando corretamente. Então, para que eu possa registrar o meu voto efetivamente, eu clico aqui em voltar para a eleição. Eu posso aqui, se eu quiser alterar o meu voto, eu posso alterar aquele voto. Eu vou clicar aqui em próximo passo e vou depositar a cédula na urna. Então ele pede uma confirmação e depois disso o meu voto foi então depositado. Como eu substituí, o meu rastreador da cédula, eu vou salvar aqui um novo rastreador, porque foi este rastreador aqui que ele gravou na base de votos. Vamos salvar aqui o meu rastreador. Pronto, finalizado isto, nós temos algumas informações importantes. Olha só que interessante. Se eu voltar aqui no Virtual If, ele já não me mostra mais aquela opção de registrar o meu voto. Vamos então voltar aqui no nosso processo eleitoral e finalizar o processo de apuração de votos e liberação do resultado. Para isso, vamos conectar aqui na plataforma novamente. Vamos acessar o meu processo eleitoral e vamos clicar em, olha só, o que você ainda precisa fazer, iniciar a apuração dos votos. É claro que em um processo real, você deve aguardar esse período de término da eleição. Por quê? Depois que você iniciar a apuração de voto, ninguém mais poderá votar, certo? Então vamos clicar aqui, iniciar a apuração dos votos. Nós vamos agora computar a apuração para a eleição e nesse momento nós vamos precisar que o nosso apurador externo que nós configuramos informe a sua chave privada. Então vamos clicar aqui, computar a apuração criptografada, então eu vou dar OK. Olha só, vamos recarregar a nossa página aqui. Olha só, o que ele me diz? Que nós ainda precisamos dos apuradores para desencriptação. Então, olha só, eu preciso que o meu apurador externo faça o processo de decriptação. Para isso, vai ser necessário que o apurador acesse o e-mail que foi enviado para ele, clique naquele link, onde ele vai acessar o Helios novamente e vai decifrar a apuração com a chave dele. Para isso, você vai clicar no botão decifrar com sua chave e vai colar neste campo aquele dado da chave secreta dele, que ele guardou lá no início do processo. Ele vai informar a chave secreta neste campo e vai clicar em gerar minha parte da desencriptação. Feito isso, ele vai clicar no botão carregar fator de desencriptação para o servidor. Finalizado o processo,
ele pode voltar para a eleição. Bom, pessoal, finalizado então, nós vamos acessar o Helios com o nosso usuário de administrador da eleição e vamos para o próximo passo. Como o Helios sempre nos dá a dica, ele traz para a gente aqui o que você ainda precisa fazer, né? Combinar a desencriptação dos apuradores e computar o resultado. Vamos clicar então nessa opção. Vamos clicar agora no botão computar a apuração e ele traz para nós os resultados computados dessa eleição. Ele traz, né, o nosso primeiro cargo, o segundo cargo, né, a quantidade de votos que cada candidato recebeu. E nós podemos ver aqui que o próximo passo que nós temos é liberar o resultado. Nós podemos ainda conferir a apuração da eleição e visualizar a cabine de votação. Vamos clicar na opção de apuração da eleição, que o Helios vai permitir a nós repetir a verificação de toda a apuração que foi realizada. Então ele traz o processo eleitoral, todas as cédulas que foram depositadas na urna, né? E o próximo passo, então, é liberar a eleição. Para isso, nós clicamos no link Liberar Resultado. E nessa tela, então, nós podemos, então, marcar a opção de enviar e-mail para os eleitores. Com isso, o Helios envia um e-mail para o eleitor informando sobre o resultado, informando que o resultado foi liberado. E assim o eleitor pode acessar novamente aquela eleição e visualizar os resultados. Nesse meu exemplo, eu vou clicar aqui para enviar o e-mail e vou clicar no botão Liberar Resultado. Nós somos direcionados, então, para a tela de escrita do e-mail, onde já tem um texto padrão e nós precisamos informar apenas o assunto do e-mail e o corpo do e-mail. Esse texto que nós digitarmos no corpo, ele vai ser exibido onde está localizada essa tag body no e-mail. Então, todo o texto que nós digitarmos aqui, ele será colocado na tag body do nosso e-mail. Vamos digitar aqui o texto. Nós podemos enviar para todos os eleitores, apenas para os eleitores que depositaram o seu voto ou para os que não depositaram uma cédula. Vamos clicar em enviar. Pronto. Depois disso, a nossa eleição está completa. Bom, pessoal, este foi então o treinamento quanto à utilização do sistema Helios. Espero que vocês tenham gostado. E quaisquer dúvidas que vocês tenham a respeito do sistema, basta vocês entrarem em contato com a DETIC por meio de um chamado pelo módulo GSS do Virtual IF. Muito obrigado pela atenção de todos.